Oi, gente, desculpa, por favor, eu acho que eu só tinha a pergunta do Carlos ainda aqui, que o Carlos, né, estava perguntando a questão do contato, que inclusive ela já tinha até respondido alguma coisa. Mas quem tinha as perguntas, por favor, coloquem aqui de novo, me ajudem nessa missão, para vocês não ficarem sem as respostas, tá? Rian, meu filho, você tá vivo! Gente, desculpa esse momento, viu? Ó, Paty, eu tô pedindo pra galera colocar as perguntas de novo, porque eu perdi. Eu não sei se você tinha conseguido ver alguma. Eu tava tentando anotar aqui, mas não deu tempo. O Carlos tinha perguntado uma coisa que você começou a falar um pouco, que era trabalho de contato. Se você tinha feito trabalho de contato com eles em algum momento. Eu lembro que a Mari tinha feito uma pergunta também, mas não lembro qual era. Mari Pimentel, se você já tiver voltado, por favor. E Eu aí pedi eu para tinha essas lido pessoas assim. Fala, Paty. serem generosas e perguntar de É. novo. Aí a Jéssica e a. Oi, Jéssica. A Jéssica e a Fabi tinham mais feito comentários assim sobre como você ajudou no, enfim, no processo. A Fabi falando do processo de TCC dela e a Jéssica falando também que você é a melhor educadora infantil. Elas são E generosas. Rian, voltei para o mundo virtual, Ana. Que bom, Rian, seja bem-vindo! O Rian é do grupo de pesquisa, a Paty, desapareceu nos Que últimos 2 dias. bom. Daí eu tive um momento tipo, Rian, você tá de volta. Olha só. Tem a pergunta, então, do Carlos, que é essa que eu fiz, da relação de contato, se você trabalhou com eles. E o Emiliano, eu tinha falado para a Paty comentar sobre a oficina que demos para as professoras e funcionárias da escola. Massa, boa Sim. lembrança. É que nos primeiros anos nós conseguimos. Só vou fechar aquilo que eu estava falando a respeito do contato com a diretora. É que foi muito bom o contato com a diretora, com as supervisoras e com as professoras. Mas o que eu gostaria de reforçar para todos aqueles que estão aqui é que, apesar delas terem sido incríveis, delas terem super colaborado, elas não entendem, não é má fé, elas não entendem o que nós precisamos como espaço de trabalho. Então, elas não entendem que ter uma sala limpa, com o chão limpo de um modo diferente, é importante. Ter uma sala onde não tenha muito entulho. Por que eu estou falando de entulho? Às vezes eu chegava na sala e tinha os livros que iam ser distribuídos durante o ano para todos os alunos da escola, estavam empilhados dentro da sala, do piso até o teto. Isso sem contar uma série de materiais. Então, eu tinha que me espremer num espaço pequeno. Então, assim, elas acolhiam, elas faziam tudo o que podiam para a gente conseguir trabalhar. Mas, ainda assim, não foi uma relação onde elas entendiam totalmente as demandas, as necessidades. E o que eu queria dizer para o pessoal da graduação que está ouvindo essa conversa, é preciso negociar. A gente tem que entender o momento que é possível ceder algumas coisas e o momento em que a gente tem que ser firme e dizer, se eu não tiver esse mínimo, eu não consigo trabalhar. Então, só fazendo esse à parte. Ô, Paty, e uma coisa que às vezes também é pôr a mão na massa, né? Assim, a coisa de, às vezes, enfim, ter que limpar a sala até as pessoas entenderem que a sala tem que ser limpa, porque Sim. Uberlândia, gente, para quem não conhece, é um lugar que tem uma terra vermelha que ocupa a cidade inteira. Então, o vento leva a terra vermelha para o chão. Então, assim, você imagina, uma limpeza normal numa sala de aula, para quem vai pisar com os tênis e tal, é uma coisa. Outra coisa é para quem vai deitar no chão, né? Então, e fora outras coisas, né, gente? De higiene mesmo, de ter certeza que a gente está deitando num chão limpo, independente da terra, assim, porque, né, pode dar micose, pode dar uma série de outros problemas de saúde também, e a gente acaba sendo responsável por isso de alguma forma, né? Uhum. E Mas isso é uma aí, o que luta, havia gente. pedido...
eu dei aula, assim, no Cutuca, que era uma escola, né, padrão, assim, que tem aula de artes no currículo, que é vinculada à Unicamp, maravilhosa. E assim, vocês não têm noção da quantidade de ofícios que eu encaminhei para a escola, falando sobre a limpeza do espaço, que também não tinha um espaço adequado para a aula. E assim, e milhares de vezes a gente que limpava a sala, porque é isso, né? É sobre isso. Até conscientizá-los de que precisavam de uma limpeza realmente especial para o tipo de atividade que a gente estava conduzindo, né? Mas isso sim, gente, eu fiquei mais de 10 anos no Cutuca, tá entendendo? Não é uma coisa que é da noite pro dia, infelizmente, né? Porque essa consciência deveria ser um pouco mais, né? Acho que refinada, assim. E nos primeiros anos, um dos modos que a gente tentou de fazer essa compreensão ser mais abrangente foi as atividades que a gente fez na escola com os funcionários. Que foi essas atividades que, acho que foi o Emiliano que pediu para a gente contar, né? Então a gente fez a apresentação na escola, nós fizemos atividades, teve um ano que a gente fez uma atividade com todos os funcionários da escola. Professores, o pessoal da cantina, o pessoal da limpeza, o pessoal da direção, da secretaria. Nós fomos lá num dia, num final de semana específico, e a gente fez uma atividade uma manhã toda com todos esses funcionários, uma atividade de sensibilização com todos os funcionários da escola. A ideia era fazer isso uma vez por semestre, só que a gente não conseguiu. Então a gente fez isso nesse ano, aconteceu uma vez só. No ano seguinte eu consegui fazer só com as professoras da educação infantil, com as professoras do primeiro ciclo, não é da educação infantil, é do primeiro ciclo do ensino fundamental. Então aí já a diretora já não se dispôs mais, porque não tinha tempo, a secretaria não se dispôs mais, enfim. Consegui fazer só com as professoras e depois eu não consegui fazer mais, porque daí eu já não era mais novidade na escola. E aí a escola não tinha tempo para isso. Eu me dispus aí em sábado, aí em dia letivo, de final de semana, enfim. Aí foram acontecendo uma série de coisas, eu não consegui fazer mais. Mas a gente fez essas atividades, a gente fez jam session, né, pelo grupo de pesquisa, a gente fez várias apresentações, a gente fez essas atividades com professores e com funcionários. Então, tudo isso foi importante para, de algum modo, a escola se sensibilizar para essa outra relação que precisava ser construída com a aula de dança, né, com a aula de arte, assim. Porque já tinha um professor de educação física, a abordagem era outra. Então, a gente foi construindo isso de vários modos, que foi, de algum modo, tentando envolver a escola toda. Ô, Paty, eu acho importante também... Pode falar. Não, eu acho importante a gente pensar também, porque às vezes a gente critica só as escolas, né? Assim, porque as escolas não têm abertura, porque as escolas não sei o quê. Só que assim, gente, para quem já deu aula em escola, assim, existe um cotidiano também que é extremamente sobrecarregado, extremamente maçante, especialmente nas escolas estaduais, municipais, enfim, que deixa também os professores, os funcionários numa situação de estresse cotidiana grande. Mas essa questão toda da agressividade que a Paty vinha falando, que dependendo da onde a gente está, essa agressividade ela é maior pelas relações cotidianas e como elas se estabelecem, né? E isso tudo vai para a sala de aula. Então, se coloque no lugar de um professor que está todos os dias dando mais de 8 horas de aula, com gente gritando, gente se batendo, gente xingando, né? Porque muito palavrão, muito xingamento, aluno mandando o professor tomar naquele lugar, literalmente, assim. Então, eu acho que a gente também tem que se sensibilizar para essas pessoas que estão ali e entender que o contexto é esse, né? Que é isso que a Paty falou. Não necessariamente é de má fé. Às vezes as pessoas estão tentando fazer o máximo que elas podem com aquilo que elas têm, né? Então, acho que esse é um lugar também que a gente tem que pensar, né, com algum cuidado. Eu já dei muita aula para educadores, e aí eles falam assim, tá lindo, maravilhoso, a gente tá amando, mas você já deu aula em escola? Você sabe o que é estar na escola com 50 alunos dentro da sala, com 40 alunos dentro da sala fazendo isso? E eu falava assim, sei, porque eu dava aula na escola. Mas se eu fosse a pessoa que não desse aula na escola e que não passasse por tudo que eles estavam vivendo, provavelmente eu ia olhar para aquilo e falar assim, gente, eles têm razão e tal. Mas assim,
Não é que eles não tenham razão, eles têm, mas a gente não pode já desistir também, né? Porque esse é o caminho que o cotidiano pede da gente o tempo todo, porque é estressante, né? E aí, quando eu falava assim, sei, porque eu dei aula em tal lugar, em tal lugar, em tal lugar, que eram escolas que tinham perfis muito parecidos com algumas das escolas que esses educadores davam aula, aí que eles começavam a se abrir um pouco mais, né? Porque não vem do lugar do discurso, vem do lugar da prática, Da prática. né? Que é o mesmo lugar deles, assim. E aí eles começavam a se abrir um pouco mais para o que eu estava falando e para as experiências que a gente estava fazendo, né? E uma das coisas que a Mari perguntou diz respeito à Sim. avaliação. Ela pergunta sobre avaliação. Eu não sei se eu vou te responder, se não responder totalmente o que você gostaria de saber, você pergunta de novo, tá, Mari? Mas é isso. Como era feito o processo de avaliação? Todo dia, quando acabava a aula, eu e as alunas que participavam da aula, as discentes da graduação em dança que participavam do projeto, todos os dias a gente fazia uma avaliação de como foi a aula daquele dia. Então a gente discutia situações que haviam acontecido com as crianças, os procedimentos tomados, possibilidades de agir de outro modo, como fazer para que na próxima aula a gente cuidasse de determinada questão. Por exemplo, teve uma época, nessa turma que eu falei, que eu trabalhei com eles durante 5 anos, que eu comecei a trabalhar com eles do primeiro, fui até o 5º ano. No 3º ano dessa turma, teve uma aluna que durante várias aulas, ela chorava e tinha hora que ela falava que não ia fazer algumas coisas. Por que ela estava agindo daquele modo? Quando ela começou a agir assim com recorrência, eu fui procurar saber e os pais dela estavam passando por um processo de separação muito doloroso. E ela estava em sofrimento. Uhum. Então, não é que ela não queria fazer a aula, não é que ela não queria fazer aquele movimento, não é que ela estava com algum problema ali. Ela chorava porque ela falava, minha amiga não fez tal coisa, mas o problema não era a amiga dela. O problema dela era essa dor que ela estava passando por tudo que ela estava vivendo na relação de separação dos pais. Então, quando eu fui atrás, fiquei sabendo dessa situação, eu conversava isso com as discentes que estavam comigo, para a gente entender a reação dela de um outro modo. E aí a gente ia arrumando abordagens. Então, essa avaliação de como proceder, de como fazer, porque eu nunca precisei fazer nesse projeto avaliação de nota. Foi sempre avaliação de procedimentos, de como agir, de estratégias pedagógicas a serem adotadas, e estratégias de cuidado e de afeto com as crianças. Então, as avaliações, elas se davam nessa direção. E essa avaliação, ela era feita continuamente. Com relação à direção da escola e à professora da turma, sempre que acontecia alguma situação que merecesse esse tipo de cuidado diferenciado, eu procurava a direção da escola, eu procurava a supervisão da escola, que era a supervisão do ensino fundamental, e a professora de turma. E sempre procurava conversar, trocar ideias, entender o que estava acontecendo com a criança, como havia sido aquela semana da criança. Isso era feito ou logo na hora que terminava a aula, que acontecia alguma situação inusitada, ou, por exemplo, na outra semana, quando eu chegava, eu procurava saber como havia sido a semana da criança para poder entender algumas coisas. Então, esse acompanhamento, eu vou entender a avaliação nesse sentido, assim, esse acompanhamento de como proceder, seja com relação ao que a gente tinha como desejo de trabalhar como conteúdo, e seja em relação ao que a criança estava vivendo naquele momento, que precisava de um cuidado da nossa parte, isso era feito a miúde, era feito continuamente, e toda semana, todo encontro. Além disso, e dos procedimentos de estudo no grupo de pesquisa, a gente tinha um grupo de estudo sobre procedimentos pedagógicos em dança. Então, a Fabiana, a Jéssica, a Mariane Araújo, várias pessoas, por exemplo, a Fabiana, ela não ia nesse projeto da escola, a Jéssica não ia nesse projeto da escola, outras discentes não iam nesse projeto comigo na escola, mas elas participavam de ações, ou elas davam aula em academia, ou elas davam aula em escola. Então, a gente tinha um grupo de discentes que estavam atuando na cidade como professoras de dança,
em diversos projetos, em diversas ações diferentes, e uma vez por semana a gente se encontrava para estudar procedimentos pedagógicos e para discutir. E aí questões da escola surgiam. Porque assim, gente, só para quem é aluno dos cursos de dança da UFC que estão aí na live, o curso de dança de Uberlândia, da Federal de Uberlândia, não tem licenciatura ainda, né? Esse processo todo foi feito com estudantes que estavam vinculados ao bacharelado, né, Paty? Também tem isso. Porque para quem é daqui, tem PIBID, enfim, né? Agora vai ter residência, tem outras situações institucionais que os vinculam à escola, né? Mas só para dar um esclarecimento aqui para quem está na live que é do curso. A Ju perguntou. Coisa que a gente conversava, eu conversava tanto com a diretora como com a professora de turma, o que eu estava trabalhando com as crianças. É isso que a Ju está perguntando aqui. Periodicamente, eu fazia esse encontro com a professora, eu marcava um dia, ia na escola especialmente para conversar com a diretora e com a professora, para contar para elas um pouco do que eu estava trabalhando e para saber delas como estavam as crianças na turma com elas durante esse tempo que eu estava trabalhando com elas. Por exemplo, teve uma professora que ela trabalhou com a mesma turma, porque na escola a professora fica um ano, no ano que vem é outra professora que conduz a turma, no outro ano é outra turma. Então, um dos acordos que eu fiz com a diretora da escola para desenvolver esse projeto foi: eu vou pegar essa turminha aqui no primeiro ano, dona diretora, e eu preciso ficar com essa turma até o quinto ano. A senhora pode me ajudar? A senhora pode, no próximo ano, quando eles forem para o segundo ano, a senhora não mesclar a turma? A senhora deixar todas essas crianças juntas? Então, o que eu gostaria de ressaltar é que com essa turma que eu comecei quando elas estavam no primeiro ano, eu trabalhei com 80% da turma até o quinto ano. Não com 100%, porque algumas saíram da escola, outras entraram. Então, sempre tem um ajuste ou outro. Mas a diretora tentou deixar, na medida do possível, que a grande parte das crianças ficassem na turma durante os 5 anos, para a gente poder fazer uma avaliação do processo continuado. Então, essa avaliação, ela foi acompanhada com a diretora e com a professora de turma. Então, teve uma professora que ela foi professora da mesma turma durante 2 anos, enquanto a turma estava no terceiro e quarto ano. Quando a turma estava no quarto ano, teve uma ação na escola, foi uma ação festiva, que era da escola, não tinha nada a ver com o nosso projeto. E a turma, essa turminha que eu trabalhava com ela, participou dessa ação, era uma gincana, umas coisas assim. E a turma teve um desempenho muito interessante, assim, muito particular. O que eles perceberam? Que a turma estava unida, estava conseguindo trabalhar como coletivo. E isso fez um diferencial na participação delas nessas atividades que eram competitivas. E aí a professora da turma falou assim para a turma: por que vocês acham que vocês tiveram esse desempenho diferente? Aí as crianças: não sei, acho que a gente conseguiu trabalhar junto, acho que a gente conseguiu trabalhar como coletivo, e foram trazendo algumas coisas. E essa professora disse assim: vocês trabalharam coisas que vocês trabalham com a professora Patrícia na aula de dança. Então, foi um entendimento dessa professora, porque eu nem estava no dia dessa atividade, eu não vi a atividade acontecer. Então, foi uma coisa que as crianças compartilharam e que a professora compartilhou comigo. Então, eles chegaram nesse entendimento por causa de todo esse acompanhamento que era feito e dessa troca que era feita com a professora de turma. Então, eu mantinha um contato o mais estreito possível com as professoras de turma. É lógico que uma professora permite mais essa aproximação, outra professora nem tanto. Mas a maioria deles, eles foram muito participativos e tive excelentes trocas com elas. Uhum. A Ju, em algum momento você pensou em fazer um projeto com os docentes relacionado à dança? Eu acho que isso já respondeu, né? Aí, Terrário, concordo com a posição da sua companheira, acho que sou eu, mas as artes em geral têm um olhar diferenciado e desvalorizado. Então, gente, eu acho que isso é uma questão que não é das escolas só, né? É do nosso país, assim.
A gente quer realmente que as pessoas fiquem cada vez menos sensíveis e menos críticas, porque daí quem está no poder consegue se manter no poder, né? Então, acho que cabe a gente ser inventivo e ser inteligente para romper essas estruturas e provocar situações onde as pessoas comecem a entender a importância disso no cotidiano das pessoas, né? Assim, da sociedade de modo geral. Eu lembro ainda, quando eu dava aula no Cutuca, esse episódio que eu vou contar agora aconteceu, sei lá, em 2005, sei lá. Eu lembro que entrou um diretor que ele era oposição do diretor antigo, e eu fazia atividades que eram extracurriculares, né? Um horário de almoço e tal. E aí o diretor que entrou resolveu tirar a atividade de dança, porque simplesmente eu tinha entrado na gestão anterior e ele queria eliminar politicamente tudo que a gestão anterior tinha feito. Então, assim, a questão não era comigo, não era com a aula de dança, a questão era, eu sou oposição do outro e eu vou terminar com todos os projetos que o outro fez, ponto, né? Então, a primeira coisa é ter inteligência para perceber que o problema dele não é comigo, não é. Tem um ego aí inflado, que é uma questão dele com ele mesmo e com coisas que ele precisa provar, né? E eu lembro que foi uma coisa assim, era a Associação de Pais e Mestres que pagava as aulas, eles me ligaram, nunca foram ver minha aula, eu sempre convidava, mandava convite escrito, fazia convite escrito, convidando para ver a apresentação dos meninos, convidando para ver as coisas que a gente estava desenvolvendo, convidando para assistir a aula, nunca foram. Daí o presidente da Associação de Pais e Mestres me ligou às 11 horas da noite, né? E aí falou assim, olha, a partir de amanhã você não precisa mais ir dar aula, porque a gente decidiu que não vai pagar mais, né? Aí eu falei assim, ok, só que amanhã eu tenho aula e eu vou dar aula porque eu preciso explicar para os alunos o que aconteceu, que na verdade não foi da noite para o dia, né, gente? Eles começaram assim, não limpavam a sala que eu ia dar aula, aí eu chegava lá, eles ocupavam a sala com outra coisa, aí começaram a colocar uma série de dificuldades burocráticas para eu receber o dinheiro, eles criavam um problema, eu resolvia, eles criavam outro, eu resolvia, eles criavam outro, eu resolvia. Quando eles viam que não tinha chance comigo, aí eles foram diretos, né? Falou assim, ó, não vai dar para, ela não vai sair sozinha, então a gente realmente precisa tirar, né? Eu fui, expliquei, porque na verdade os estudantes já estavam bem incomodados com tudo isso, né? Porque eram boicotes que eram muito visíveis, então os estudantes percebiam, porque eles tinham aí de 15 a 17 anos, não eram crianças mais. E aí foi muito louco, porque uma semana depois eu nunca mais fui. Só fui nesse outro dia, despedi dos estudantes, nunca mais voltei na escola. Uma semana depois o vice-diretor me liga para saber o que estava acontecendo. Eu falei, como que estava acontecendo? E aí ele me contou pelo telefone que os estudantes que faziam as aulas tinham mobilizado a escola inteira e na hora do intervalo, que era o recreio que eles tinham, eles ficaram todos parados na escola inteira com uma faixa preta na boca durante o intervalo deles inteiro. Acabou. Terminou, voltaram para a sala de aula e aí a direção teve que se mobilizar. Em menos de 2 semanas eu voltei a dar aula lá, com as condições que eu coloquei para a escola. E fiquei lá muitos anos depois disso. Então, assim, se a gente... Isso, não sou heroína, não sou nada, assim. É o próprio trabalho, né? É a própria sensação que eles têm e a loucura que é uma escola inteira, porque não era a escola inteira que fazia essas aulas. Mas a escola inteira se beneficiava disso de alguma forma, porque tinham as apresentações, tinham todas as outras ações que a gente fazia que a escola podia assistir e participar, né? Então tem uma coisa assim, não é fácil, gente, né? É muito, volta para casa com vontade de chorar, né, com vontade de estourar tudo, não, vamos respirar, e é isso, e no dia seguinte estamos lá de novo tentando, né? Porque se a gente, que é da dança, que é das artes, não mostra para a nossa sociedade a importância que a gente tem, ninguém mais vai mostrar, gente, né? Porque uma coisa que eu sempre falo é, mas ninguém entende nada da dança ou das artes. Sim, mas o que você entende sobre medicina, engenharia, entende? A gente não tem como saber sobre tudo, então às vezes a gente tem que explicar, mesmo assim. Às vezes a gente tem que mostrar, às vezes a gente tem que passar pela experiência para que as pessoas se sensibilizem pela experiência, não pelo discurso só, né? Jéssica, Paty...
falando dos pais, né, do contato com os pais. Então, eu tive pouquíssimos contato direto com os pais. Por exemplo, essa turma que eu falei, que eu trabalhei com eles 2 anos, só a turma do 4º e 5º ano, nunca tive contato com os pais, direto, né? E essa turma que eu acompanhei durante 5 anos, eu tive contato com alguns pais quando eles estavam no 4º ano e a gente foi fazer uma apresentação. E eu tive que ligar pessoalmente para cada pai para pedir autorização, para conversar, para explicar como seria. Então, aí eu tive contato com alguns pais por telefone. O que acontece nessa escola? É uma escola onde a maioria dos pais, os dois trabalham, o pai e a mãe. Eu tive várias crianças que não eram criadas pelos pais, eram criadas pelos avós. Mesmo essas crianças criadas pelos avós, os avós ainda trabalham. Eles não têm condições de se aposentar e parar de trabalhar. Até aqueles que eram aposentados, eles eram aposentados, mas trabalhavam. Então, não são gestores, não são tutores de crianças que podem ficar indo na escola para conversar. Alguns, aqueles que podem, normalmente os que podem, não vão quando eles são solicitados. Então, era uma coisa que, quando eu conversava com a diretora, eu falava, mas vamos conversar com esse pai desse aluno, o que está acontecendo? A diretora falava assim, professora, eu já chamei 5 vezes, o pai não vem na escola. Então, assim, não é uma situação fácil o contato com os pais do aluno. As histórias dos alunos que eu tinha contato, que eu ficava sabendo, que eu tinha informação, era por meio da professora da turma e por meio da diretora. Porque depois da diretora ligar 5 vezes para o pai, mandando o pai e o pai não aparecer, ela falava assim, então eu vou chamar como é que fala? O juizado lá, o sistema tutelar. Aí o pai aparecia na escola, entendeu? Então é isso, assim, as informações, eu não tinha contato direto com os pais, a não ser nessa ocasião específica que eu falei, o contato maior era com a diretora e com a professora da escola. Então, a gente não tem condições de resolver questões do aluno, assim, não sou terapeuta, não sou psicóloga, e até uma coisa que a Ana tinha me pedido para ressaltar e que eu acabei deixando passar na fala, é que no primeiro ano do projeto, durante um ano inteiro, nós tivemos um psicólogo formado que acompanhou o projeto e uma aluna da graduação em psicologia, que aquilo que eu falei que eu dividi a turma metade, então eu ficava metade do tempo eu ficava com metade da turma, e esse psicólogo, ele tinha uma pegada muito do corpo, do movimento e tal, então ele fazia algumas intervenções na área da psicologia com a metade da turma. Só que essa parceria, ela só durou 1 ano, porque esse profissional, ele não pôde continuar, e essa aluna da psicologia também não pôde continuar. Ela ficou grávida, foi vivenciar uma série de outras questões, período de formatura, não pôde continuar. Então, durante 1 ano, a gente teve o acompanhamento desses profissionais, desse profissional orientando essa aluna da psicologia. E no ano seguinte, teve uma aluna da psicologia que participou 1 ou 2 meses só, e depois ela parou também. Mas foi pouco tempo, assim. Mas foi incrível quando a gente teve o acompanhamento desses profissionais da psicologia, porque eu fazia um trabalho com metade da turma e eles faziam o trabalho com a outra metade e a gente ia trocando. Então, essa parceria foi incrível. Mas uma coisa que eu gostaria de ressaltar muito é que a construção de afeto que foi feita com as crianças, assim, o que a gente pôde construir com 5 anos de relacionamento, porque a gente aprendeu a se relacionar por 5 anos. Isso foi o grande ganho desse projeto. Por que essa construção de afeto foi o grande ganho? Porque foi isso que permitiu com que eu experimentasse, que eu levasse para as turmas e a turma acolhesse uma série de proposições. Foi pelo que a gente foi construindo junto. E essa construção, ela se deu por vários caminhos, de uma forma muito híbrida. Foi por meio do corpo, foi por meio do movimento, foi por meio do carinho, foi por meio da atenção, foi compreendendo o choro, foi
sendo firme em determinados momentos, aonde precisava ser um pouco mais firme, no sentido, você não está colaborando hoje, então acho que hoje você não vai fazer a aula. Você vai voltar para a sala, você vai pensar sobre esse tipo de comportamento que você está tendo, na próxima semana você vai voltar. Você não está expulsa do projeto e jamais será expulsa do projeto, porque eu quero você aqui. Porque é importante para mim que você esteja aqui comigo. Mas do jeito que você está se comportando, a gente não consegue se relacionar. Então hoje você vai voltar para a sala, vai ficar com a professora, vai se acalmar. Na próxima semana você retorna. Então, tanto a situação de saber colocar limite, como a situação de acolher, de dar colo, tudo isso foi importante nessa construção e a dança se construiu nas relações. A dança não se construiu por ensinar passo, por ensinar procedimento. Tudo isso aconteceu, ensinar procedimento, na verdade não ensinar, mas propor, provocar, levar, né? Então, os procedimentos do grupo de pesquisa que você tinha se referido, a gente trabalhou com equivalência, a gente trabalhou bastante com equivalência e com coincidência, né? Foram os procedimentos que a gente mais usou, mas se deu nessas relações de afeto e de respeito com as crianças. E isso fez toda a diferença, porque eu percebi ao final do 5º ano, durante todo o processo, mas ao final desse ciclo, uma construção de conhecimento diferenciada. Aquilo que eu falei, que aquela primeira turminha que eu trabalhei só 2 anos com eles, eu não consegui chegar em alguns lugares com eles, eu consegui com 5 anos. Então, uma coisa que eu gostaria de ressaltar é que o processo de educação da criança, ele não se dá no clique do celular. Ele não se dá no tempo rápido da internet. Ele se dá num tempo alongado, num tempo prolongado e no contato humano, nesse contato afetivo de saber ouvir, de ensiná-los a me ouvir, de propor relações, de construir isso com eles ao longo do tempo. Isso é uma coisa que eu gostaria de ressaltar. É muito importante que a gente, como educador, a gente se disponha a estar presente na vida do outro, não só em um tempo curto, mas num tempo mais estendido. Ô, Paty, a Débora comentou, eu sinto muito essa questão da rotatividade, é muito legal acompanhar o processo da criança por muito tempo, mas na maioria das vezes não é possível, né? E ela comenta, crianças que dançam são diferenciadas. Ô, Paty, aí não tem mais pergunta, eu acho que ficou só aquela do Jarbas e da Thalita lá do começo, que era você falar agora do teu doutorado, né? O que você vai, como que você vai dar o desdobramento agora, em que vai começar? Ou já começou, Paty? Eu ingressei esse ano, vou fazer o doutorado na educação aqui, e o projeto que eu apresentei, que eu entrei, né, no processo seletivo, foi esse processo de investigação, de dança, de improvisação com criança. Só que eu quero fazer ainda alguns ajustes, alguns recortes, e eu gostaria de pensar esse projeto um pouco mais ampliado, que é pensar no indivíduo, no ser humano. E aí sim estariam também as crianças, mas ampliar um pouco mais esse pensamento sobre a educação por meio da arte, porque também trabalho com um grupo de adultos acima de 50 anos, da Universidade Amiga do Idoso. Então, pensar esse indivíduo dentro desse processo de construção de conhecimento ao longo da sua existência. Então, acho que eu não vou dar muitos detalhes, porque eu e o orientador ainda estamos conversando sobre algumas coisas. Mas vocês já sabem o que vem por aí. Gente, aí, ó, Diaces, acho que esse aprendizado que se permite demorar faz diferença até no ensino para pessoas de maior idade. Às vezes os processos em dança são dolorosos e ter tempo faz toda a diferença.
E a Débora, é pré-requisito ter quadro na parede para as lives? Estou percebendo umas comunicações ao longo da semana. Não, nem rola. É que, lembra, você estava na live de segunda da Van ou não? Que ela falava sobre o espírito de comunidade. Eu acho que esse espírito não saiu da gente ainda, né? É uma galera que, de certa forma, já criou uma comunidade e aí tem o jeito, né, de existir também, né, Paty? Eu acho que uma forma interessante da gente fazer o trabalho, por exemplo, com as crianças, como são crianças que não têm acesso, por exemplo, a museu, a apresentações artísticas, elas são pequenas, os pais não levam, elas não conseguem ir sozinhas. Então, elas só têm acesso ao que a televisão informa e que, no máximo, uma roladinha de dedo ali na rede social do pai e da mãe vai levar para eles, entendeu? Assim, é muito restrito. Então, o que eu cheguei a fazer algumas vezes, eu copiei imagens de alguns artistas, por exemplo, eu tenho umas imagens do Magritte que eu imprimi, plastifiquei e eu levava essas imagens, falava sobre esse artista para elas, contava alguma coisa da vida deles, falava assim, o que vocês estão vendo nessas imagens? Vamos dançar na relação com essas imagens. Então, assim, eu acho que levar para a criança experiências artísticas que a maioria das crianças no Brasil e no interior, em especial em Uberlândia, que é uma cidade de interior, elas não têm contato com isso. Então, alimentar a criança de arte é muito importante, porque no Brasil a gente não tem isso culturalmente, principalmente no interior. Então, por exemplo, eu tinha um aluninho que ele era do grupo da Congada, aqui, que é muito forte a Congada aqui em Uberlândia. Então, ele tinha muito presente essas questões culturais que ele vivenciava na família dele, das músicas da Congada, da dança. Ele era alimentado por essas questões. Mas os coleguinhas dele de turma, não. Tinha coleguinha dele de turma que não sabia o que era a manifestação da Congada. E eles estavam na mesma turma. Então, assim, alimentar as crianças dessas questões culturais, de questões artísticas, é muito importante, para a gente não se restringir só à experiência do movimento, mas a gente pensar em como levar para as crianças outras experiências artísticas e cruzar, de algum modo, com a nossa área de atuação, que é a dança. Ô, Paty, a Ju fez uma pergunta. Você pode falar um pouco dos momentos de atividades em que os alunos estavam compondo com e compondo ao mesmo tempo? O que eu quis dizer com isso é que havia momentos onde eles só copiavam. Então, eles olhavam, eu acredito até que dentro de uma determinada faixa etária, a cópia ela é incrível, assim. Porque a referência da criança é a cópia. Principalmente as turminhas mais novas, crianças de 6, 7 anos, eles olham o professor e ele fica tão fascinado com aquele movimento que ele vê no corpo do professor, daquelas pessoas que estão ali, que copiar é a experiência de investigação dele. Porque ele copia, mas ele não está preocupado com a forma, ele está preocupado com algo que ele vê ali. Então, não é uma cópia literal, é uma cópia inspirada. Mas o que a gente percebia nas crianças mais velhas é que eles tentavam fazer algo que eles chamavam de fazer igual. Então, eram reproduzir algo que veio de outra pessoa. Então, quando a gente está pensando em compor junto com a criança, é pensar em estímulos para que a gente crie junto. Então, não é algo que você vai olhar, juntar fragmentos, que é o processo que muitas vezes a gente faz quando a gente monta alguns modos de criar coreografia. Por exemplo, tinha algumas dessas crianças que eles criavam coreografias para apresentar para os próprios coleguinhas. Então, o que eles faziam? Eles assistiam um vídeo no YouTube, aí eles copiavam esses movimentos da maneira que eles conseguiam, colavam esses movimentos e quando a gente ia fazer as improvisações, eles tentavam trazer esses fragmentos, essas cópias desses pequenos trechos, ou do que eles estavam vendo a gente fazer, ou do que eles tinham assistido no vídeo.
E aí a gente não conseguia estabelecer uma relação de composição que fosse daquela experiência em especial. E o que a gente foi tentando estimular com eles é, vamos compor juntos, a partir do que a gente está vivendo agora. E aí a gente até travou com eles em alguns momentos a pergunta, o que é compor? O que é criar? O que é improvisar junto? E a gente travou essas discussões e essas experiências em vários encontros. E a gente não encontrou uma resposta oficial para responder essa pergunta. A gente preferiu ficar com essa pergunta e ela nos conduzir nos encontros. Então a gente perguntava, o que é compor? Vamos tentar descobrir o que é compor juntos? O que é estarmos juntos para compor? Então a gente levava essas perguntas e tentava responder essas perguntas na experiência. Então a ideia não é trazer uma resposta para isso, mas é trazer isso como pergunta para ser respondido na experiência com as crianças. Paty, eu acho que é isso. Eu não sei se alguém quer falar mais alguma coisa ou fazer alguma pergunta. Senão a gente vai encerrando. Eu não sei se a Paty quer comentar alguma coisa ainda, que não sei. Você acha que tenha faltado? Não, assim, eu acho que é isso. Acho que a conversa surge do que as pessoas têm vontade de ouvir, né? Sim. Então é isso, Paty. Queria te agradecer muito. Foi muito massa a live. E, gente, lembrando que essa semana a gente está assim, bravamente, todos os dias. Viram que minha bateria durou. Ainda espero que até sexta vá, né? E aí, assim, gente, amanhã quem vai estar aqui com a gente é a Mariane Araújo. Ela escreveu um dos artigos do livro. Quem ainda não tem o livro e quiser, lembre-se que é só mandar o e-mail pra gente no direct, eu encaminho para vocês. Agradecer muito a presença de vocês, assim, tem uma galera agradecendo. Jéssica, só queria falar que vocês são demais, sinto saudades, eu também. Manda beijo pro nosso Pichuco. Débora, eu tô amando essa semana, obrigada, ai que bom, obrigada, gente. Laís, Rafa, enfim. Ai, muita gente. Também queria Suelen, agradecer a todos vocês. Carlos, foi incrível. Alguns eu não conheço pessoalmente, outros eu conheço. E é muito bom, assim, estar junto. E isso é uma das coisas que eu mais prezo. Então, gostaria que a gente tivesse a oportunidade cada vez mais de se encontrar, seja do modo que for possível, né? Sim. Para estarmos juntos e para aprendermos juntos. É muito bom. Obrigada. Sim. A todos. Obrigada a você, Paty, pela disponibilidade. Gente, super obrigada. Saudade também, Thalita, Pedrinho e Esther. Beijo. E Beijos. só convidá-los, gente, para estar com a gente agora no restinho da semana. Quinta e sexta. Amanhã a Mari vai falar sobre o artigo dela, que foi gerado a partir de 2 anos de iniciação científica lá na UFO. E eu, na sexta, falo sobre o meu pós-doc, que foi gerado lá na Universidade de Barcelona, tá bom? E acompanhem, avisem para quem vocês puderem, tanto sobre a distribuição dos livros, quanto das lives. Voltem, quem veio pela Paty, volte nos outros dias. Foi muito bom tê-los aqui também. Paty, obrigada por junto trazer um monte de gente para cá. E tem um agradecimento especial para Bruno, gente. que é o marido da Paty, deu uma assessoria tecnológica para nós aqui. Marido, fala oi. Oi, marido, fala oi para o povo te conhecer. Você está sendo chama. Oi, obrigada. Ai, gente. Obrigada, Jéssica, obrigada, minha flor, minha mestre doutora favorita dessa também, temporada. Viu? Saudade demais, gente. O povo do grupo de pesquisa de Fortaleza que está aqui, Fabiana, Jéssica, tudo ex-aluno lá do curso de dança da UFO. Aproveitem depois para vocês trocarem ideias aí, que também pode ser bem massa. Fabi, a gente está salvando, está ficando 24 horas nos stories.
E aí a gente não está conseguindo salvar direto, assim. A gente está tentando um esqueminha de gravar depois, tá? Thalita, faltou você na live do Jarbas semana passada. Né? Isso mesmo. Né? Gente, fiquem bem e vamos para nossa maratona amanhã de novo, tá bom? Beijão, boa noite. Beijos em todos, muito carinho, muita saudade. Até. Tchau.